90% ou mais das empresas que começam a importação começam sendo assessoradas por uma trade. É importante você contar com uma empresa que saiba o que tem que ser feito. A pessoa desenvolveu o produto, sentou contigo, analisou, é viável. Qual seria esse valor mínimo para eu começar a importar? Talvez aí estejam os maiores erros daquele pessoal que quer começar, vai lá no AliExpress. Importar azeite, por exemplo, você tem que ter ali uma rotulagem padrão. O que eu tenho que fazer como empresário? Qual o preço que chega para mim? Vamos começar hoje um episódio do Papo de Mini sobre comércio exterior. A sua empresa aí já pensou em fazer algum tipo de importação, exportação? Para isso, a gente está aqui hoje com o Jair. Ele que é sócio proprietário da SB Trade, é especialista no assunto e além disso é um grande amigo meu desde a época que a gente cursou uma pós-graduação em contabilidade e direito tributário juntos. Então, além de empresário no setor, ele se aperfeiçoou também na área fiscal e tributária do nosso país, porque ambas são complexas e estão conectadas, né? Jair, conta um pouco pra gente aí da sua trajetória, da sua empresa, pra gente poder iniciar então falando sobre comércio exterior. Andrei, prazer e obrigado pelo convite, tá? Então, prazer aos colegas da mesa também. E vamos lá, vamos conversar sobre comércio exterior, principalmente voltado para micro e pequenas empresas, né? Que é o foco aqui do podcast. Exato. Então assim, meu caro, SB Trade Comércio Exterior, né? Eu sou proprietário da empresa, a gente está há 15 anos no mercado. A nossa função é assessorar micro e pequenas empresas. Claro que trabalhamos com empresas de todos os portes, mas a gente entende realmente o valor de assessorar micro e pequenas empresas a trabalhar com comércio exterior. Tanto na importação, que é comprando produtos de fora, quanto exportação, para poder mandar os produtos para qualquer lugar do mundo, né? Ótimo. E Jair, uma dúvida já de bate-pronto, assim, que acredito que seja até uma das mais comuns que ocorrem lá no teu dia a dia. Sim. Eu tenho uma empresa, seja um comércio, uma indústria, uma prestadora de serviços e eu quero começar a importar. Qual que é o primeiro passo? Eu vislumbrei uma série de produtos que fazem sentido para o meu negócio, para o meu mix, e eu quero começar a importar porque eu vou ser mais competitivo, eu vou ter uma margem de lucro maior e eu vou conseguir gerar um negócio aqui no Brasil. O que eu tenho que fazer como empresário? Perfeito, ótima pergunta e realmente essa pergunta é uma pergunta muito feita, né? Muito recorrente. E assim, Andrei, são vários passos, na verdade, né? Mas, né, talvez aí tendenciando já a pergunta, né? É importante você contar com uma empresa que saiba o que tem que ser feito, né? Mas colocando aí passo a passo, eu penso que a primeira questão é a gente avaliar se o produto que você está querendo comprar, estou pensando aqui na importação, sim, ok? Sim, na importação. Se o produto que você está querendo comprar, ele tem condições de entrar no Brasil, né? Porque veja, muitas pessoas querem às vezes comprar algum produto de marca, às vezes querem comprar algum produto que tem algum tipo de certificação. Então, primeira situação é, que tipo de produto você quer trabalhar? Porque existem vários produtos que dá para importar, alguns são bem mais complexos. Então, a primeira pergunta que eu faria é, você quer trabalhar com um produto que você já tem costume, está acostumado, sabe vender? Sim, qual que é o produto? A partir do momento que você me informa o produto, eu vou fazer uma análise, ver se aquele produto é recorrente à importação, se outras empresas estão importando, e aí a gente vai partir para o passo a passo. Fazer uma análise de preço, fazer uma análise de fornecedores, te apresentar algumas opções e dizer, olha, Andrei, aquele produto que você quer importar sai, por exemplo, da China a tanto e vai chegar tanto na tua empresa. E aí a gente vai partir para fazer todo o cadastro necessário, fazer toda a documentação, mas eu realmente oriento, né? Porque tem muita gente que, por exemplo, vai viajar, né? Vai para a Argentina, acha um vinho bacana para importar e pensar, quero fazer essa compra. Ok, é possível fazer importação de vinho da Argentina, o Brasil consome muito, mas a questão é, você tem cuidado, você está tomando os cuidados para fazer essa importação? Então eu sempre oriento a procurar alguma empresa, ou uma trading, que é o nosso caso, ou às vezes até um despachante aduaneiro, que é um dos prestadores de serviço envolvido no comércio exterior, para poder ter a orientação da forma correta. Eu acredito que 90% ou mais das empresas que começam a importação começam sendo assessoradas por uma trade. Então esse seria deveriam, né? Esse é difícil alguém pegar e fazer importação direta e tal, né? Tem, tá. Tem aventureiros aí, né? Tem. Porque assim, né, pessoal, a importação, o comércio exterior é um processo acessível, é uma operação acessível, né? É muito vantajoso porque você expande as suas fronteiras, então você consegue comprar
produtos de outros locais do mundo, consegue trazer tendências de outros locais do mundo para o Brasil, Sim. assim como você consegue também exportar, então você amplia o teu mercado consumidor, mas ao mesmo tempo existem cuidados necessários, Sim. existem questões que não é como você vender para a empresa que está do outro lado da rua, certo? Então existe legislação, tem um pouco de burocracia sim, mas tem pessoas que, por exemplo, né, vou comprar 10 produtos da China, e manda vir, o fornecedor manda, faz o pagamento às vezes no cartão de crédito e chega aqui, bate na Receita Federal, a Receita Federal não vai deixar fazer essa importação. Por quê? Existe um processo formal de ser feita essa importação. Então tu não pode simplesmente comprar 10 pares de tênis, mandar vir pelo correio, por exemplo, né? Mandar vir pelo correio, vai chegar aqui, vai travar. Por quê? Porque existe um processo formal. Esse tênis pode entrar no Brasil? Tem marca? Não tem marca? Tem alguma certificação necessária? O tênis não tem, mas tem algum cuidado necessário para esse produto? Então tem muita gente que sim faz a compra direto e aí acaba depois buscando para resolver um problema. Sim. Então o ideal, minha sugestão, e assim uma sugestão muito conservadora, porque o mercado exige cuidados, né? Então o ideal é que você realmente procure um profissional que saiba como tem que ser feito, tá, Andrei? Então aí seria procurar uma trade para ter assessoria e poder analisar aquele produto. Por exemplo, o Ramon ali tem supermercado, ele quer importar um azeite de oliva, que é uma marca que até então não tem no Brasil, tem no exterior. Ele procuraria uma trade para fazer o processo de importação. E aí a trade faria toda a análise de processos, o que é necessário para a empresa dele, qual que é o custo que esse azeite de oliva chegaria no Brasil para ele conseguir revender com a carga tributária e ter a margem dele. Exato. Resumindo, seria esse o primeiro passo, então, para quem quer começar a importar, procurar uma trade e uma assessoria para isso. Perfeito. Né? Como quem quer empreender tem que procurar um contador, um advogado? Claro, né? claro. Procurar o profissional que vai dar condições de você executar o teu trabalho, né? Para que o sonho acabe não virando um pesadelo e mais um problema que você precisa resolver. Veja, vou pegar o exemplo do azeite, tá? A gente já importou azeite, por exemplo. Né? Então é uma boa ideia, né? Sim. Então o Ramon foi lá na Espanha, né? A Espanha foi inclusive o país que a gente importou azeite e viu lá um produtor, uma marca legal, achou que o apelo de marca da empresa é bacana e quer colocar aquele azeite no mercado dele. Ele pode negociar direto com o fornecedor, mas eu sugiro que procure um profissional habilitado para poder fazer essa importação. Por quê? Primeiro, para importar azeite, por exemplo, você tem que ter ali uma rotulagem padrão. Você não pode comprar o azeite e vir com a rotulagem internacional, que segue outras normas, né? Existem outros órgãos internacionais, cada país com o seu, que vão regular aquele produto, por exemplo, produzido na Espanha. A gente tem que adequar esse produto às normas brasileiras. Então tem que ter a informação de quem que é o produtor, de quem que é o importador, eventualmente de quem é o distribuidor, porque, por exemplo, eu posso ser o importador e o Ramon pode ser o distribuidor. Então ele poderia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, eu espero ter espaço para poder colocar essa informação. O Ramon poderia, por exemplo, fazer importação própria por conta dele, ou eu poderia fazer a importação e direcionar a importação para o Ramon, que ele vai ter muitos benefícios por conta disso. Depois eu falo sobre isso. Vai ter questão tributária envolvida, né? Exatamente. Então, se ele fizer essa importação através de uma trading, tem que ter o nome das duas empresas, porque as duas empresas são responsáveis. Tem que ter um registro, no caso do azeite, do Ministério da Agricultura, porque aquela empresa e aquele produto tem que ser registrado no Ministério da Agricultura, nesse exemplo que a gente está dando do azeite. Então, procura alguém especializado, né? Não entra de aventureiro, para você realmente depois não ter problemas. Não ter surpresas também, exatamente, né? Exatamente. Talvez aí estejam os maiores erros daquele pessoal que quer começar, vai lá no AliExpress, faz a compra ali, chega, barra na Receita ou barra lá no Correios, né, que o pessoal fala. Eu te digo, Aurino, assim, com segurança que toda semana a gente tem alguém que nos procura, e outras trades deve ter também, de alguém que está com uma carga parada na Receita Federal. Assim, porque tentou fazer... porque tentou fazer dessa forma. Entendi. Né? Então, fez a compra, fiz a compra e parou na Receita, eu achei que podia. Né? O mercado, né, pessoal, por mais que existam aí empresas de todos os portes, né, o mercado é um mercado que tem que se agir com seriedade. Né? Então, você tem que tomar os cuidados necessários, né? Não é impossível, muito pelo contrário, é muito possível e muito viável trabalhar com comércio exterior, mas
como qualquer negócio que uma empresa séria e correta tem que fazer, tem que tomar os cuidados, tá? Sim, e eu lembro que lá no escritório teve um cliente que ele trabalha com mix variado de produtos, de departamento, de brinquedos e tal, e ele perguntou, Andrei, queria analisar a possibilidade de começar a importar alguns produtos que eu revendo hoje. O que eu devo fazer? Eu falei, olha, procura uma trade que ela vai fazer uma análise de produto para ti, se esse produto pode entrar no Brasil sem alguma certificação ou tem que ter certificação, quais que são os fornecedores que vão conseguir te atender com esse produto. Então, o direcionamento é esse, né? Procurar uma trade para ter essa assessoria. Vou te dar um exemplo, inclusive, né? Eu tenho um primo meu até, né, parente, né? Ele comprava produtos no Brasil que ele sabia que eram importados. Mas ele não tinha o caminho para poder fazer essa importação. Então, o que ele fez? Né? Como a gente tem parentesco, né? Ele falou, Jair, eu quero fazer uma importação, eu sei que a empresa A, B e C compram esse produto lá de fora, mas eu não sei como fazer. Então, eu falei para ele, ok, vamos fazer o passo a passo. Então, primeira questão, qual que é o teu produto? Então, ele me passou a descrição do produto, tudo certinho. Eu, dentro dessa descrição de produto, fiz um processo que a gente chama de classificação fiscal, que é você enxergar qual que é a NCM do produto, porque todo produto que é comercializado tem um código, né? Sim. Qualquer nota fiscal que vocês pegarem vai ter esse código. Então, microfone tem um código, celular tem outro código, mesa, então, que é o código NCM. Através desse código, a gente entra na legislação e consegue saber tudo o que é necessário, todas as certificações, todos os cuidados necessários, carga tributária a gente consegue avaliar pela NCM. Então esse meu primo, né, que é um empresário, me passou que era aquele produto, a gente fez a classificação, viu que não tinha nenhuma certificação, nenhum cuidado necessário e foi para o mercado buscar. Então a gente tem algumas formas de buscar fornecedor lá fora, né? Nós temos acesso a alguns sistemas que são pagos, né, e são normalmente específicos para trade, que trabalham com vários produtos, né? Então a gente foi no sistema, viu qual exportador estava mandando aquele tipo de produto para o Brasil. Nós temos outras trades lá fora, China, Ásia de maneira geral, Europa, Estados Unidos. Então a gente tem tradings lá fora que fazem essa parceria com a gente, de às vezes nos buscar para poder fazer importação para algum cliente que vão abordá-los diretamente, ou às vezes nos auxiliar e buscar um fornecedor lá fora que vai poder mandar aquele produto. Então a gente conseguiu fazer tudo. Final das contas, hoje ele é um importador recorrente, ele trabalha com mais de um fornecedor lá fora e a gente, graças a Deus, conseguiu aí dar um bom suporte para ele se desenvolver. É um caso clássico, tá, Andrei? É um empreendedor, né? Viu a oportunidade. Exatamente, é um caso clássico, né? A empresa vê que tem alguém comercializando aquele produto que é importado e pensa, poxa, por que eu não posso fazer? Toma os cuidados necessários que eu tenho certeza que vai ser, em 99%, vai ser um negócio de sucesso, tá? Exato. E ô Ramon, conta aí pra gente, tu já pensou em importar algo pra tua empresa? Tu já importa? Então, eu tava aqui ouvindo isso tudo aqui de espectador, mas a gente tá com vontade de importar já há algum tempo. Mas sempre me pareceu algo mais difícil e mais distante. Agora, ouvindo o Jair falando assim, parece, pô, por que eu não tô importando ainda, entendeu? Exato. Uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, assim, eu entendi que eu posso te mandar o produto. Eu fui num concorrente meu que vende um produto importado, normalmente tem aquelas etiquetas por cima, né? Que eles têm que botar por causa da informação nutricional, por causa das regras do país. Aquele caso que eu dei do azeite, por exemplo, né? Às vezes a gente bota a etiqueta por cima e cumpre a legislação, tá tudo certo. Isso daí eu mando a foto, por exemplo, para ti desse produto, o máximo de informação possível ali para ti, e tu consegue procurar o fornecedor e fazer todo o processo de importação? É tão simples quanto isso. É isso mesmo, né? E só uma dúvida, por exemplo, se eu vou lá fora, que daí tu falou do vinho e foi bem o vinho que me pegou lá no começo. Legal. Mas eu fui, vi o vinho, achei barato. Normalmente, qual o preço que chega para mim de um vinho, por exemplo? Eu olhei ele por R$100. Quanto que chega aqui? Mas tu diz lá no por exemplo, fosse na Argentina. Eu converti lá saía R$100, por exemplo, né? Então, quanto que chegaria aqui para mim? Mais ou menos. Eu sei que isso não é uma conta... Não é uma conta exata, e eu vou dar a resposta que a gente sempre dá e que é bem prática, que depende do tipo de produto, tá, Ramon? Porque assim, lembra que eu falei da NCM, né? Então, tem produtos que têm uma carga tributária baixa e tem produtos que têm uma carga tributária bem mais alta. A regra básica é
quanto menos industrializado for o produto, quanto mais commodity, mais simples for o produto, normalmente é menor a carga tributária. Quanto mais industrializado, vou pegar um aparelho eletrônico, carro, avião, enfim, quanto mais industrializado, quanto mais nível de industrialização, mais etapas ele passou, maior a carga tributária. Aí também tem uma outra situação, existem basicamente 4 tributos federais para poder fazer a importação, né? É o imposto de importação, o IPI, o PIS e o COFINS. Então, normalmente, esses 4 tributos ocorrem quando a gente faz uma importação. Você falou do vinho, por exemplo. O vinho tem uma carga tributária de IPI. Alguns produtos não têm IPI, porque não são industrializados. Tá? Então, é difícil eu te dizer um percentual, eu poderia te dizer, Ramon, em torno de 50%, 70% vai ser de tributo. Mas isso é muito vago, talvez os 50% dê jogo para ti. Os 70% não dá, porque vai ficar muito caro. Então, o ideal é você me passar o produto, né? A empresa passa o produto para a gente faz a classificação fiscal, como eu expliquei, vamos analisar a carga tributária e aí a gente faz uma estimativa de importação. Se você me passa hoje de manhã um produto, no final do dia eu te passo a estimativa de importação. Tá? Então, eu prefiro muito mais ser seguro e passar uma informação que você vai ter condições de avaliar, porque se a gente pegar um vinho que custa $20, pela conversão vai dar uns R$110. Jair, quanto vai de imposto? Não depende só do imposto, depende de qual volume que você vai comprar, depende de várias situações. Então, a nossa orientação sempre passa o que você precisa, botamos no computador, botamos no papel e aí a gente faz uma apresentação de comprar o produto lá fora até levar na tua empresa. A gente faz a ponta toda. Mas é importante que a gente possa dar uma informação segura, né? Entendi. Ramon. E tem outra, antes de tu começar, e tem outra questão envolvida aí, que é a questão da balança comercial. Porque os países, de maneira geral, eles se posicionam da seguinte forma, de desonerar a carga tributária de quem exporta, né? A gente estava conversando isso agora há pouco, e onerar a carga tributária de quem entra, para estimular mais exportação do que importação e manter a balança comercial positiva, vamos dizer assim. Perfeito. Então, às vezes, tu tá olhando esse vinho lá na Argentina, tem o volume que, claro, tu tá comprando por 100 lá como consumidor e provavelmente atacado, enfim, tu vai ter um valor menor. E também tem a questão tributária envolvida, porque provavelmente aquele cara que tá te vendendo vinho de lá, R$100, tá te vendendo com tributação interna. E quando ele mandar pro Brasil, tem uma tendência de ele ter uma desoneração tributária lá na Argentina, por exemplo. Entendi. Claro, tu vai pagar talvez 50%, 70%, 100%, não sei quanto por cento, teria que verificar o produto. Exato. Mas tem um outro ponto que provavelmente ele vai ser desonerado lá e esses R$100, que é o preço a consumidor, vai ser um pouco mais barato, além do fato de estar comprando em grande escala. Então, eu acho que é realmente um ponto a se analisar para quando desenvolver o produto. Não, eu tenho interesse, o produto é legal, mas tem todos esses tópicos assim que precisa analisar para ver quanto que é o preço que vai chegar ao consumidor para ti, né? Por isso que tem que enviar para vocês analisarem e darem um retorno. Vai custar tanto para chegar na tua empresa. Exato. No volume. Como a gente fala aqui para micro, pequenas empresas, qual seria esse valor mínimo para eu começar a importar? Só para eu entender. Essa era uma pergunta que estava aqui na minha escala, eu ia perguntar. E a pergunta que muitas micro e pequenas empresas, muitos empreendedores que querem começar fazem. Não tem um valor mínimo exatamente, tá? Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: quanto menor o valor, mais algumas despesas que são fixas incorrerão sobre esse produto, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, né? Vou pegar ali 2, 3 mil reais, vamos pegar 3 mil reais de despesa fixa numa operação marítima, por exemplo. Esses 3 mil vão incidir para uma importação de 10 mil reais e vão incidir para uma importação de 100 mil reais. Então percebam que quando eu falo em 3 mil reais de despesa fixa numa importação de 10 mil, eu estou falando em 30%. Proporcionalmente é muito... Exato, né? Eu te diria o seguinte, Ramon. O que é mais comum lá no dia a dia? Assim, eu te diria que a partir de 20, 30 mil reais de custo total, já considerando o valor da mercadoria, é viável. Realmente é mais acessível do que imaginava, né? Isso. Porque, assim, começa a fazer sentido para todo mundo 20 a 30 mil reais. Então, começa a fazer sentido. As pessoas começam a comprar. Novamente, né? Sim. Sempre é importante fazer uma análise antes, né? Com certeza. Até porque, perceba o seguinte, quanto maior o valor que você compra, quanto mais volume, pegando o gancho do que o Aurino estava falando em relação à balança comercial, quanto maior o volume que você compra, menos vai ser o teu custo unitário também. Sim. Então, se você
você fizer uma importação pequena, vamos dizer assim, considerada pequena em relação a valor, e aí eu quero falar depois em relação a volume, mas quando a gente fala fazer uma importação de 20 a 30 mil reais dá? Normalmente dá. Mas se você fizer uma importação maior de 50 a 60, o teu custo vai ser muito menor, teu custo unitário. Vai ficar mais viável tu importar vai ficar mercado... muito mais viável, tá? Então, respondendo a questão sobre valor, é essa a informação que eu queria te dar. Mas deixa eu dar um outro exemplo. Tem gente que pensa, para eu importar eu preciso trazer um container? A resposta é definitivamente não. Tá? Primeiro, porque a gente tem não apenas a forma marítima de fazer a importação, a gente pode trazer de avião, que é o modal aéreo, e pode trazer de caminhão se for aqui próximo, né? Se tiver fronteira, ou se tiver minimamente que não precise pegar um navio para atravessar um caminhão, atravessar um oceano, né? Senão não funciona. Mas vamos pensar numa importação aérea. A gente teve um caso de um cliente lá no escritório que era uma empresa de engenharia. Eles trabalhavam com cabeamento de fibra ótica. Ele precisava importar uma máquina que na época, se eu não me engano, custou aí uns 50 mil reais, já faz aí uns bons anos, tá? Mas vamos pensar que foi uma máquina em torno de 50 mil reais. Ele não precisava trazer 10 máquinas, 20 máquinas, 50 máquinas, ele trouxe uma, que no mercado interno era comercializada por mais de 100. Então a gente buscou o fornecedor para ele, fez o desenvolvimento, fez a negociação comercial, trouxe a máquina via modal aéreo. Então não precisou esperar todo o tempo do navio, que com certeza é mais longo, e a importação chegou para ele por metade do valor que ele compraria no Brasil. Então ele não precisa comprar, né? Quem quer importar não precisa comprar para revender somente. É uma opção muito viável. Não precisa comprar apenas para industrializar. Às vezes ele quer comprar porque ele vai usar na obra dele, ou no mercado dele, ou na oficina dele. Legal. Então, não se compra não se importa só para comércio ou indústria. Se importa muitas vezes no escritório. Pode importar uma máquina específica que precisa para a sua atividade. É bem tranquilo fazer, tá? Entendi. O escritório pode importar lá 100 cadeiras, enfim. Perfeito. É uma opção perfeito. Também. Estou expandindo. Graças a Deus, estou expandindo, estou crescendo. Preciso comprar 100, 200, 500 cadeiras. Preciso comprar móveis de escritório, mesa, estante. Sem problema nenhum. É uma opção muito viável. Inclusive, muita gente faz isso. É mesmo? A gente já teve clientes também que trabalhavam com móveis de escritório. Naquela ocasião foi para comércio, né? Então era uma rede de lojas que trabalhava com móveis de escritório. Então toda a parte de móveis, decoração, tudo isso era importado. E não apenas para comercializar. Como eu disse, uma empresa que quer comprar para o seu uso é 100% legal. Também. Também tem que tomar os cuidados, também tem que fazer os registros, mas também é bem viável, tá, Andrei? Jair, e nesse sentido, falando da parte burocrática da operação, vamos dizer assim, então a gente voltando no passo a passo, a pessoa desenvolveu o produto, sentou contigo, analisou, é viável. Vale a pena a gente tentar importar, definir lá 100 mil reais, eu vou trazer essa importação através de um container compartilhado, também tem a possibilidade, também, né? Acabei não falando, mas sim, é possível. De tu compartilhar um container com outra pessoa, enfim, eu não sei exatamente como é que funciona isso, e talvez tu possa explicar isso até um pouco melhor. Eu explico. Então vamos explicar isso, que faltou eu dar essa explicação antes da tua próxima pergunta. E a resposta também é sim. A gente não precisa alugar um container inteiro, porque tu não compra um container, tu aluga o espaço de um container, né? Então quando eu quero trazer uma mercadoria X da China, por exemplo, que um percentual muito grande de importações do Brasil vem da China, né? Então estou dando esse exemplo. Quando você quer comprar um produto lá fora, se essa mercadoria não enche o espaço de um container, nós fazemos contato com um prestador de serviço que se chama agente de carga, que são empresas especializadas em fazer locações de espaço em navios, em aviões. Então a gente normalmente contata um agente de carga, que é uma pessoa especializada nisso, e eu falo para ele, olha, eu não quero trazer um container inteiro. A mercadoria que eu quero trazer vai dar um volume de 10 pallets, por exemplo, cada pallet com 1 metro cúbico e cada pallet 500 quilos. Um exemplo. Isso não dá um container inteiro, isso dá aí 1/3 de um container mais ou menos. Tá? Então, dá para fazer isso também. Por quê? Porque esse agente de carga, ele vai reservar um espaço dentro de um container para mim, porque eu estou alugando aquele container dele para vir da China para Itajaí, por exemplo, e ele vai buscar uma outra empresa que vai usar o resto do espaço no container. A gente chama isso de fazer uma importação consolidada. Então, eu não pego uma importação dedicada, não é aquele container que tem só mercadoria minha. Vai ter um container com mercadorias minhas, de outro, e vai ter, às vezes, dezenas de importadores utilizando o mesmo espaço de um container. O container chega no porto,
o porto separa o que é de cada um, e aí cada empresa vai fazer o seu processo de nacionalização. Perfeito. Então, ok, dá para fazer possível, menos do que um volume de um container. Tá? Daí viabiliza isso também. Também é Viabiliza uma forma de isso também. viabilizar, né, o processo. Exatamente. E daí, quanto à parte burocrática, que seria a minha pergunta? Então a gente viabilizou, viu o produto, é interessante, fechou o negócio lá, o Jair vai conseguir trazer para mim. Perfeito. O que eu tenho que fazer sobre o aspecto burocrático? A gente sabe que tem alguns procedimentos a serem feitos pelas empresas, né? Aí eu conheço o Radar, tem que fazer a habilitação no Syscomex. Pode explicar um pouco para a gente de como é que funciona essa parte burocrática? Claro. Eu vou dar o exemplo de uma empresa que não tenha nenhuma certificação necessária. Sim, que é a parte mais tranquila, né? Que é a parte mais tranquila, né? Às vezes vai ter que fazer uma Anvisa, um Inmetro, um Ministério da Agricultura, que aí tem que fazer uma certificação, um processo para cada órgão desse. Eu vou pensar que o produto que a gente vai importar não tem essa certificação. Tá, antes então disso, sobre essa parte de certificação, por exemplo, você falou que, por exemplo, o azeite de oliva é um produto certificado Ministério da Agricultura. Da Agricultura. Isso. Quando tu faz a habilitação, tu faz uma habilitação da empresa para aquele produto ou, tipo assim, posso importar qualquer espécie de azeite de oliva? Vamos lá. Existem casos e casos. Ah, é? Né? Sim. Às vezes vai ter que certificar a empresa, às vezes empresa e produto, às vezes só produto. Entendi. Então, cada caso é um caso. Mas a gente vai dar a informação, né? Se o nosso amigo Ramon quiser importar azeite, a gente vai cuidar disso para ele também. Entendi. Muitas vezes também terceirizando o serviço, buscando prestadores que a gente já tem parceria, já trabalha e sabem que fazem o trabalho da maneira correta. E muitas vezes, dependendo, a gente mesmo faz também, porque depende do nível de complexidade. Exato. Entendi. Então, vamos pensar que é um produto que a gente não tem nenhuma certificação. Existem burocracias ainda assim necessárias. E a principal, sim, é o radar. O que é o radar? O radar é o cadastro da empresa no Syscomex, que é o Sistema de Comércio Exterior. É um sistema da Receita Federal. Receita Federal é o órgão governamental que regula sobre o básico da importação, sobre a importação de maneira geral. Aí, como eu falei, tem outros que são específicos, mas a importação e a exportação também são regulados pela Receita Federal. E toda empresa que quer comercializar com o comércio exterior tem que estar registrada, ok? Então a empresa, antigamente era mais complexo, antigamente tinha que entrar com papel, com formulário, hoje é bem mais tranquilo. Hoje, o dono da empresa, ele tem que ter um certificado digital, normalmente ele tem, né? Para fazer imposto de renda, para fazer outras questões necessárias, precisa. Com o certificado dele, ele vai entrar num site da Receita Federal, que se chama Portal Único do Comércio Exterior, é um site da Receita, e aí vai fazer o cadastro dele. A gente orienta a fazer isso também, é um processo relativamente simples, mas tem que estar cadastrado, senão ele não consegue fazer essa importação ou exportação. Então, o primeiro passo é esse. Fez o radar, dependendo do tamanho da empresa, a Receita Federal vai dar uma de 3 habilitações possíveis. Tá? O que é essa habilitação? Essa habilitação é quanto você está habilitado para comprar produtos lá de fora. É um limite, né? Um limite, exatamente. Pensa no limite do cartão de crédito. O banco deu um limite. É como se o governo desse um limite para você fazer importação ou não. Exato. Via de regra, toda empresa que faz a solicitação já tem ali um cadastro pré-aprovado, que a gente chama de habilitação expressa. Essa habilitação expressa te dá o direito de importar até $50 mil por semestre em mercadorias mais frete. Então, fiz uma compra de um container de azeite, custou $25 mil. Bacana, pode fazer, tudo certo. Fiz a segunda, dentro de 6 meses, custou mais $25 mil. Ok. Quero fazer uma terceira? Não consigo. Por quê? Porque a Receita Federal autorizou dentro de 6 meses. Estourou o limite do cartão. Estourou o limite do cartão, exatamente. Né? Então a Receita Federal autorizou você a comprar até $50 mil no semestre. Passou o 6º mês, aquele 25 lá libera. Entendi. Beleza? Entendi. Mas só sobre essa questão do semestre. É semestre do ano calendário ou semestre da minha empresa? Semestre direto, da tua empresa. Da tua empresa. Se eu importei em março, vai virar meu... Setembro. Entendi. Exatamente. Né? Vira aquela primeira compra de setembro. A compra que tu fez em abril, por exemplo, dos outros 25, tá ali ainda reservado no bilhete, esperando. Lá em outubro, né? Libera aquela de abril. Exatamente. Perfeito. Então,
Precisei fazer antes de 6 meses uma terceira compra, nesse exemplo que a gente está dando. Aí eu tenho que submeter documentos para a Receita Federal para ela me autorizar a ter uma habilitação superior, uma habilitação maior. A próxima, a primeira é expressa, a segunda é o radar limitado, que vai te dar o direito de importar até $150 mil por semestre. E aí, ok, se a gente apresentar a documentação, que documentos? Principalmente de disponibilidade. Então a Receita Federal quer saber, você tem realmente recurso para poder fazer essa compra? Esse recurso, claro, é legalizado, né? Eu tenho documentos que comprovam que eu tenho aquela disponibilidade, e documentos podem ser o meu imposto de renda, um contrato de banco que me deu aquele dinheiro, me deu aquele empréstimo, por exemplo. Então, basicamente, são documentos que comprovem que você tem capacidade financeira para poder fazer uma compra. E depois da limitada, que é de $150 mil, a gente ainda tem a ilimitada, que aí, como o nome sugere, não tem limite, né? Mas aí você também vai ter que comprovar que você tem ainda mais capacidade financeira para poder importar valor superior a $150 mil. Então, 3 limites opções de radar. Radar expresso, sai na hora. Limitado, 150 mil por semestre. Ilimitado, valores superiores. Então, cada um dependendo do tamanho da empresa. Tem empresa que às vezes tem um recolhimento de imposto muito alto e tudo mais, e já sai o ilimitado na hora. Já tivemos alguns casos de empresas maiores que a gente fez isso. Mas não é a regra. Tá? A regra é habilitar o Depende expresso muito também, direto. acho que do volume e da intenção que ela quer trazer. Se é um empresário que está começando agora, vai começar ali no Express, vai tirar rápido. Isso. E posteriormente vai aumentando com A gente com já o passou radar por alguns carruagem. casos de clientes lá no escritório em solicitação de radar ilimitado. E a experiência que o pessoal lá teve é que é um procedimento um pouco mais burocrático, né? sem Para dúvida. essa etapa, vamos dizer assim. Precisa de uma documentação contábil, e aí vem a importância da contabilidade bem ajustada para esse tipo de empresa. Né? Tem que ter uma contabilidade muito mais apurada, porque o auditor realmente faz uma análise dessas informações. Mas também não é nada... um fim do mundo, né? Não, é possível fazer, só que tem um pouco mais de cautela ali, né? Inclusive, a Receita Federal ela é obrigada a te dar caso tu comprove a tua disponibilidade. É um direito. Então, é um direito teu, exatamente. Tu tem que comprovar a disponibilidade, tem que comprovar a capacidade. Lógico que a contabilidade é muito importante, é o próximo assunto que eu ia colocar da parte burocrática, é a contabilidade. Estou falando primeiro do radar, tá? Mas sim, é obrigado a Receita Federal a te dar caso tu comprove que tu tem essa disponibilidade. Perfeito. A ponto de, se você teve um indeferimento por algum motivo que você não considera justo, dá para entrar com mandado de segurança para conseguir Pedir a isso. liberação. Porque assim, né, Alguino, a Receita Federal é um órgão nacional, a gente tem pessoas do outro lado do balcão que acertam e erram, né? Então a gente já teve alguns casos de radares que a gente comprovou tudo e o fiscal do outro lado não deu. Não, a gente não sabe qual que é a cabeça da pessoa do outro lado do balcão, né? Às vezes a pessoa, enfim, né, não viu alguma situação. Sim. Então é de direito, tá? É de direito do importador. Perfeito. E aí o segundo passo que eu ia te comentar é, fizemos o radar, isso nós assessoramos o cliente, tá? Fizemos o radar e a gente já fez aí centenas de radares, tá? Porque antigamente era um processo mais complexo, mas a gente fazia, e hoje é um processo simples. Então, numa ligação telefônica, a gente fala, ó, vai aqui, 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 e ele vai conseguir tirar o radar expresso dele. Uma segunda questão, bem importante, é o papo da trading com a contabilidade. Por quê? Eu e o Andrei fizemos lá o nosso curso, né, a nossa pós-graduação de contabilidade e direito tributário, né, Andrei? Sim. E por que a gente estudou isso? Porque é um assunto complexo. E quando a gente fala de importação, a tributação é muito importante a ponto de fazer com que o negócio prospere ou não. Exatamente. Né? Então a gente via lá, né, Andrei? Uma empresa do Simples. A empresa do Simples é bom, sim, para muitas empresas, mas a gente tem que entender que uma empresa do Simples, quanto o nível de faturamento dela é mais baixo, a tributação dela é mais baixa. A partir do momento que vai subindo, a tributação vai aumentando. E quando a gente fala de importação, lembra que eu falei que existem 4 tributos na importação. Imposto de importação, IPI, PIS e COFINS. Quando a gente fala de importação, alguns tributos eles podem ser creditáveis pela empresa que está fazendo essa compra. Então pensa que tu está comprando R$100 mil. Dentro desses R$100 mil, tem uma parte ali que é de tributos. Sim. A empresa do Simples não toma crédito. Essa é uma regra da empresa do Simples Nacional. Ela não toma crédito. Uma empresa do lucro real, ela toma crédito de quase tudo. Só não toma do imposto de importação. Todos os outros ela toma esse crédito. Então,
poxa, uma empresa que por mais que ela esteja começando, ainda tem um volume pequeno, se a margem dela não é tão alta, e aí vai depender do negócio, né? Mas alguns negócios... A margem ela é muito definida pelo mercado, né, pessoal? Assim, né? Se esse microfone custa 100, eu não vou conseguir vender por 200. O preço dele é 100 no mercado, né? Então, muitas vezes o produto que não tem a margem muito alto, por mais que a empresa tenha um faturamento pequeno e quer começar a importar, eu vou ter um papo com a contabilidade e dizer, vamos colocar esse teu cliente no lucro real para ele ter mais competitividade, porque no final do dia, o que importa é a linha ali do DRE que vai dizer o resultado. Né? E para uma empresa do Simples, como eu dei exemplo, ela não vai ter aqueles créditos ali. Então, mas isso é até uma assessoria, um cuidado de vocês bem completo, né, Jair? Que tem que ser, porque né? Vocês se preocupam até em orientar, talvez, o cliente, olha, revisa lá o teu regime tributário para verificar se de fato ele é o mais adequado para essa operação. Eu digo... Porque talvez qualquer não seja trade... a preocupação que não seria a preocupação dela, não. Eu vou importar, o teu custo final ganhou vai ser esse. Ganhou a parte dela e deu. Não se preocupa com a etapa seguinte, que é o importador, a empresa que está importando, como ela vai revender esse produto. E se ela vai ter operação de venda dentro do estado ou fora do estado. Ela vai vender para consumidor final ou vai distribuir esse produto. Perfeito. Então, tudo isso envolve a parte tributária, que tem que estar bem assessorada por uma contabilidade. Claro. E tem que ser especializada nesse ramo, porque é complexo. E veja, né, Andrei, é importante que tu está colocando e o sucesso do cliente é o nosso sucesso, né? Sempre, né? O sucesso do cliente de vocês, contabilidade, é o sucesso de vocês. Exatamente. Porque ele crescendo, ele vai contratar mais gente, vocês vão poder ter um honorário reajustado, do advogado a mesma coisa. Enfim, o sucesso do cliente sempre tem que ser o nosso sucesso também, sempre é o nosso sucesso. Então não adianta eu fazer uma importação e que o meu cliente considere que é viável, e até pode ser viável, mas ele não dá... é viável, mas não muito. Eu vou continuar comprando no mercado interno porque é mais simples. Se eu consigo fazer com que o meu cliente cresça, e aí eu pego aquele exemplo do meu primo que eu falei ali no começo, né? Poxa, ele fez uma importação. A gente revisou o sistema de tributação dele junto com a contabilidade. As contabilidades dos nossos clientes são muito parceiras nossas. Então a gente revisou, viu que inclusive ele mudou. Na ocasião, se eu não me engano, ele foi para presumido, tá? Porque o presumido também tomou alguns créditos da importação. Sim. Então ele mudou e hoje ele importa várias operações por mês. Então, se talvez a gente tivesse se limitado a fazer uma importação ali para ele fazer um teste e ver se vai dar certo, não. A nossa preocupação não é ver se vai dar certo, é fazer dar certo. Né? Então, a gente tem sim um acompanhamento muito perto, muito conjunto com a contabilidade. Porque o cliente importando mais vai ser bom para todo mundo, para ele e para a gente. Mas né? só deixando claro, talvez, uma questão para aquele empresário que está lá em casa e a gente precisa entender o seguinte, o cara vai começar e ele, tipo assim, preciso estar em outro regime tributário? Não. O Simples Nacional, até para ele não criar um preconceito do seguinte, eu vou importar o azeite de oliva, por exemplo, então eu tenho que sair do meu regime tributário atual para poder ir para outro regime. Não. Em absoluto, não. Ele continua no regime que ele está, se ele quiser fazer esse processo de importação pelo regime atual, ele consegue fazer, né? Inclusive... eu tenho vários clientes que são do Simples Nacional, né? E é importante pensar o seguinte, quando a gente faz uma importação, a gente vai passar o melhor cenário para ele. Sim. Conversando com a contabilidade dele, mas sempre a última palavra é dele, é claro. Com certeza. Né? E como eu falei, a gente tem alguns clientes, vários clientes que são do Simples Nacional. Então isso não inviabiliza. O que eu quero dizer vamos analisar. Vamos analisar, exatamente. Tá? Até porque cabe também... Tudo tem um início, né? A empresa que vai começar a importar, ela vai começar talvez com volume menor, vai testar a viabilidade, a qualidade daquele produto, se é o que ela imagina, o fornecedor que ela desenvolveu, enfim. Então ela vai começar com volume menor. A partir do momento que ela vai abrindo horizontes, tanto de importação quanto de mercado, tem que ter um acompanhamento global, principalmente daí da parte contábil e tributária, em verificar, porque às vezes vale a pena abrir uma outra empresa para distribuir esse produto ou para vender a consumidor final para outro estado, outra empresa só para realizar a importação e remeter para aquela empresa. Enfim, são vários cenários que têm que ser estudados e analisados dentro de um planejamento tributário. Então... E que vão evoluindo com o passar do tempo, né, Andrei? Exatamente. Eu sempre falo o que funcionava ano passado talvez não funcione esse ano. Exatamente. Eu sempre falo o seguinte, qual que é o próximo passo? Né? Então, o próximo passo não é um passo que vai ser dado daqui a um ano. O próximo passo é viável essa tua importação?
Faz sentido já mudar de regime tributário, talvez porque o custo seja melhor? Ainda não, talvez. Então, deixa eu fazer essa importação, vamos testar, como você bem falou. Quero ver a qualidade do produto, quero ver a saída do produto. Então, eu sempre penso no próximo passo. Sim. Né? Não vamos antecipar, claro, vamos analisar, mas não necessariamente vamos antecipar as coisas antes do tempo. Exatamente. Tá? Então, a situação hoje do micro e pequeno empresário que importa é uma, dando certo, e todo mundo vai trabalhar em prol disso, daqui a 3 meses vai ser outra, daqui a 6 meses vai ser outra, e aí vai sendo feita essa análise, né? Jair, esse papo tá muito interessante, tem muito conteúdo legal sobre comércio exterior, principalmente de importação, que a gente está tratando aqui. E, pessoal, essa foi só a primeira parte. Fique aí que a gente vai lançar o segundo episódio com a continuidade dessa conversa que tá sensacional. Continue nos acompanhando. Essa foi a primeira parte do episódio. Eu sou o Andrei, o meu Instagram é Andrei com YP Santos. Jair, pode passar os teus meios de contato, falar o Instagram, as redes sociais aí da tua empresa, para o pessoal poder te achar. Bacana, pessoal, a gente está em todas as redes, tá com @SBTradeComex. Tá, então, só entrar aí no LinkedIn, Instagram, Facebook que a gente está lá. Nosso site também sbtrade.com.br. Lá tem bastante informação, material. Então, estamos disponíveis aí para poder atender a qualquer micro, pequeno e até outros empresários que queiram ter uma boa parceria, uma parceria com qualidade e confiança. @aurino.martins. E, pessoal, não deixa de comentar, não deixa de seguir, de ativar o sininho, porque a gente precisa muito da interação de vocês, que vocês deixem ideias aí tanto no YouTube, no Instagram, para que a gente consiga trazer mais, novamente, né, outras pessoas com bastante qualidade, assim como foi o papo de hoje com o Jair, e que a gente continue trazendo conteúdo de qualidade. @Ramon Junks. Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio.